boa noite. Nós vamos começar a nossa palestra de hoje do Centro Espírita Irmã Sheila, agradecendo a presença de todos e pedindo, que nesse momento a gente tire esses minutos especiais para estar em comunhão com Cristo, certo? Então, a nossa palestra de hoje tem como tema o despertar da vontade no novo ciclo. E quando a gente fala o despertar da vontade do novo ciclo, é justamente essa espera desse ano vindouro de 2026 para que a gente consiga renovar o nosso espírito. E nesse momento a gente pede que quem se sinta à vontade, feche os olhos para fazer a nossa prece inicial. Tá certo? E antes dessa nossa prece, a gente gostaria de ler uma mensagem do livrinho Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas. Embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossas camadas de defeitos. Então, nesse momento, a gente pede que quem se sentir à vontade feche os olhos, eleve o seu pensamento à imagem excelsa do Cristo, e consiga sentir, diante dessa presença do Cristo misericordioso, a bondade, a paz e o amor. E rogamos ao Mestre amado que nessa noite de sábado ele possa entrar em nossos lares, adentrar cada cômodo, estar junto conosco e nossos familiares, pedindo para que seja uma noite de paz, para que traga junto a sua misericórdia e consiga preencher todos os espaços vazios que possam existir em nosso ser, em nosso espírito. Te rogamos graças, Mestre amado, por essa oportunidade, porque dizeis que quando 2 ou mais reunidos estiverem em teu nome, lá tu estarás. Estamos nós, Mestre amado, nessa comunidade online, te rogando graças e te pedindo para que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E estamos vivendo, começando a vivenciar essas festas de final de ano. E nós sabemos que é um momento que vai muito além da troca de presentes, que vai muito além daqueles rituais onde nós sempre buscamos, muitas vezes, o presente físico. Diante desse momento em que o planeta vivencia tantas perturbações físicas, espirituais, nós buscamos ainda entender essa mudança para um ano novo. E o que é esse ano novo? E tem uma obra do Chico, Vida e Caminho, que é uma psicografia do Emmanuel, que ele vai trazer a carta de ano novo. E eu achei extremamente interessante trazer essa leitura para vocês, porque ela vai falar justamente sobre isso, sobre o despertar da vontade no novo ciclo. Quando a gente aniversaria, a gente começa a vivenciar um novo ciclo. Estamos prestes de viver o aniversário de Jesus, o 25 de dezembro. E durante esse período de dezembro, toda a atmosfera terrestre ela começa a se modificar na espera do aniversário do Cristo. Então a gente já vivencia esse período de alegria, de confraternização, essa esperança. Porque na verdade o que a gente sente em si é a esperança de um ano novo. Mas a gente, para esperar um ano novo, a gente tem que fazer despertar esse ano novo dentro de cada um de nós. E o Emmanuel coloca assim nessa leitura: carta de ano novo, Emmanuel. Ano novo é também a renovação
de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. E para todo espírita, né, uma das situações mais importantes é o servir. O ser humano, quando ele se coloca na missão de vivenciar a vida do Cristo, é a vida de servidão, né? É a vida de poder oferecer para aquele irmão o melhor de si. E aí ele coloca, é uma oportunidade de renovar essa oportunidade de servir, essa contribuição que a gente faz para o próximo. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Quando o ano novo, né, está prestes a nascer, é o tempo nos colocando essa oportunidade de vivenciar o novo. Somos chamados diariamente para vivenciar esse novo. E aí nós precisamos entender que nós temos a cada manhã essa nova oportunidade. Então, quando o sol nasce, quando a gente acorda, e a gente vai dormir com muita fé, porque a gente já deixa tudo programado para o dia seguinte. Então, ali é um renascer. O ano novo é esse renascimento. Ele continua: lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Quem de nós, né, tem aquele hábito de no ano novo colocar uma lista de metas para o ano seguinte? Né? Nós fazemos, eu particularmente faço muito isso. Qual a minha meta para o próximo ano? E aí, nesse entendimento, ele nos lembra o que a gente pretende cumprir. E esse ano de 2025, o que você não cumpriu, mas que você deixou agendado e que você deixou pré-estabelecido em 2024. Né? É quase uma retrospectiva. E lá no ano de 2026, qual vai ser aquela lista que eu vou me propor a cumprir? Se tem, aí continua, se tem algum inimigo, faze das horas, renasceste o caminho da reconciliação. Porque o ano, para se tornar realmente novo, ele tem que nascer dentro de cada um de nós. Mas nascer de que forma? Na intenção que eu tenho de me tornar um ser humano melhor. Naquelas minhas metas do começo do ano, eu tenho que pensar realmente o que é que eu não consegui fazer nesse ano. Mas eu tenho que pensar também como eu posso fazer melhor do que nesse ano. O dia de ontem, o que é que eu pude fazer melhor hoje? Né? Então, essa oferta que o tempo nos dá é justamente para a gente repensar essa possibilidade. Se eu tenho um inimigo, reconciliarmos. E outra coisa, quando a gente fala de se reconciliar com o inimigo, né, nas reiteradas conversas, a gente ouve o perdão, né, que você tem, mas você não precisa levar aquele inimigo debaixo do braço, mas eu preciso me reconciliar comigo mesmo. Então, para esse ano ser novo, eu tenho que renascer dentro de mim. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente. Se for ofendido, perdoa, porque é esse perdão que vai me trazer a verdadeira noção de amor. O Cristo, na sua história, quando ele foi perguntado quantas vezes a gente deve perdoar, ele coloca 70 vezes 7. Mas esse perdão, ele tem que nascer da minha vontade de me tornar sempre melhor. Então, para esse ano novo, além das minhas metas, além dos meus projetos profissionais, eu preciso, além de tudo, ter os meus projetos pessoais, no sentido de tentar ser uma pessoa melhor do que eu era. E dentre essas propostas, o perdão. Dentre essas propostas, o renascimento. Dentre essas propostas, se tornar melhor. Coloca: se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Trabalhemos, meus irmãos,
dia após dia, para essa construção de um interior sempre melhor, de um ser humano sempre melhor. Porque é esse trabalho no bem, é esse trabalho na minha reforma íntima que vai fazer esse meu ano realmente novo. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Quando a gente fala desse dever bem cumprido, eu entendo que eu estou alinhado com o meu propósito. E quando a gente fala de se aliar ao propósito, é a importância que eu desenvolva as minhas atividades sempre de acordo com o bem. Então, o nascer de novo, o ano novo, para cada indivíduo, ele sempre vai estar atrelado ao bem, a cumprir o bem, a ser o bem. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Porque muitas vezes a gente precisa entender que é muito melhor a gente ser ofendido do que a gente ofender. A gente ser destratado do que a gente destratar o irmão. A gente perdoar do que ser perdoado. Já diz a oração de São Francisco. Porque nós somos humanos imperfeitos e buscamos dia após dia essa melhoria individual. O convite dessa vontade nova é o convite para se melhorar dia após dia. Não maldigas, nem condenes. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não sabemos o que passa com o outro, muitas vezes, e aí por conta das nossas próprias vivências individuais, costumamos julgar o próximo. O orgulho, o ego domina o ser humano. Então, recordas sempre que sempre há mais ignorância que maldade. Aquela pessoa que chega diariamente no trabalho, mal-humorada, distratando, muitas vezes sendo extremamente desagradável, ela pode ter vivenciado uma história de vida que lhe deixou daquele jeito, extremamente endurecida. E esse endurecimento, ele só vai, digamos assim, ter uma real melhora se aquele indivíduo se propor a nascer de novo. E o nascer de novo é reconhecer esse erro. E aí, enquanto humanos imperfeitos, somos egoístas e somos extremamente orgulhosos. Qual de nós, muitas vezes, não aguenta uma crítica de um colega, de um amigo? E aí a gente tem, muitas vezes, aquela mania de dizer: eu só aceito crítica construtiva, mas de quem realmente constrói alguma coisa. Na verdade, a gente coloca uma carapuça diante da sociedade, dos colegas, de não aceitar que somos imperfeitos, de não aceitar que merecemos críticas, de não aceitar que merecemos ser reconduzidos a um caminho onde nos perdemos no início. Então, esse chamado da vontade nova é esse chamado de se melhorar, de tentar constantemente procurar esses erros e trazer à tona esses erros, para reconhecê-los, mas também para melhorá-los. Auxilie a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. E o que é acender alguma luz que o Emmanuel traz aqui? Não é criticar de uma forma ríspida, né, de uma forma extremamente desagradável, mas é ajudar esse ser humano a entender que ele pode também se reconduzir a essa vontade nova. Então, a partir do momento que eu tenho o perdão nas minhas palavras, que eu não julgo aquele irmão, eu posso também ajudá-lo a reencontrar essa vontade nova. De dizer, entender: meu irmão, o que foi que aconteceu com você, que hoje você chegou tão
angustiado, que hoje você chegou tão triste, né? E se esse amigo, se esse colega de trabalho não quiser conversar, que você consiga abraçá-lo mesmo assim. Então, auxiliar a acender essa luz no seu ambiente, no seu lar, é entender que somos todos imperfeitos. E aí essa vontade nova, ela surge a partir do momento que eu compreendo onde aquele familiar, aquele irmão, aquele amigo, ele precisa de acolhimento. Não te desanimes e nem te desconsoles. Porque por muitas vezes nós vamos bater em algumas portas e elas vão continuar fechadas. Nós vamos bater em alguns corações e eles vão continuar cerrados. Não te desanimes, não te desconsoles. Porque quando a gente faz o bem, ele também vem ao encontro da gente. Então, nesse ano que se aproxima, nesse 2026, que a gente entenda que nenhum bem ele fica sem retorno. Nenhum amor ele fica sem ser revidado. Porque é o bem que você faz em toda parte apaga o mal que você fez. Eu não posso ajudar uma pessoa sempre esperando o retorno dessa pessoa. Mas o retorno vem, embora muitas vezes por outras pessoas. Por isso que ele diz, cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Porque você foi destinado a encontrar com aquela pessoa. Você foi levado a estar com aquela pessoa. Muitas vezes para suprir aquela necessidade. E não é só uma necessidade física, mas uma necessidade sentimental. Uma palavra, um acolhimento. Quando ele fala cultiva o bom ânimo com os que te visitam, não interessa se aquela pessoa ela vai te receber muitas vezes da mesma forma. Mas cultiva o bom ânimo, porque é ele que vai te fazer renascer nesse ano novo. Não te esqueças que Jesus jamais se desespera conosco e como que é oculto ao nosso lado, é paciente e bondoso. Repete-nos de hora a hora, ama e auxilia sempre. E somos chamados a amar e auxiliar sempre. Somos chamados a acolher o nosso irmão constantemente, para que a gente possa estar renascendo dia após dia. Porque o tempo, ele é só uma convenção humana. A gente sabe que na espiritualidade, esse tempo é extremamente relativo. Vamos estar aqui pela eternidade, embora nem sempre fisicamente. Vamos estar aqui por muitas vidas, repetindo, voltando, aprendendo e melhorando. Então essa convenção do tempo é uma forma que a própria divindade encontrou para que a gente possa exercer esse melhoramento, né? E esse amparo que nos é dado mediante a essas reencarnações. É por isso que eu trago para vocês a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde ele pergunta o seguinte: qual o objetivo das encarnações dos espíritos? E aí ele responde: a encarnação tem como fim fazermos-nos chegar à perfeição. Então, a vontade nova é trazer, é aflorar essa vontade de sermos perfeitos. Vamos conseguir hoje? Vamos conseguir amanhã? Vamos conseguir quando? Então a gente procura se melhorar cada dia para entender que o ser humano ele foi criado para se tornar perfeito. É claro que a Terra é essa escola. O planeta Terra é um local onde a gente vivencia as oportunidades de forma encarnada para trazer esse melhoramento. Não é à toa que é difícil. Porque a gente sabe que a escola, à medida que você vai se graduando, à medida que você vai evoluindo, ela vai lhe trazendo algumas provas mais difíceis.
E aí a gente sabe que muitas vezes nesse momento em família, nesse momento de festas de fim de ano, de Natal, de Réveillon, são aqueles testes, né? Reencontrar aqueles familiares que a gente não ama tanto, reencontrar aqueles amigos que a gente precisa perdoar, reencontrar aquelas pessoas que a gente não foi tão bom assim durante o ano. Mas é na hora dessa prova que a gente tem que ser resiliente. Perceber que somos um projeto criado por Deus para dar certo, para alcançarmos essa perfeição. Porque o próprio livro, né, dos Espíritos, ele traz, né? Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Questão 132. Então, como é que eu chego à minha perfeição? Como é que eu vou evoluir? Primeiro eu tenho que reconhecer quais são os meus defeitos. Então, se eu tenho um amigo que ele consegue me mostrar através dele próprio onde eu preciso melhorar, eu tenho que ter essa oportunidade de reconhecer e procurar melhorar. Porque é dessa forma que a gente consegue essa vontade nova. Então, o tempo é justamente essa concessão divina para nos tornarmos algo, a proposta de perfeição divina. Porque não será um ano, não será 2, mas eu tenho que começar hoje, para que no próximo ano eu me faça uma pessoa melhor. Então, o objetivo da vida é essa perfeição. E Deus nos dá esse cronograma. E qual é esse cronograma? Anos e anos dedicados à melhoria individual. Anos e anos, réveillons e réveillons, dedicado a perceber essa mudança. E quando chegar lá naquele momento, se eu tiver o hábito de fazer a minha lista das metas anuais, eu identificar onde realmente eu preciso melhorar enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho, enquanto filha, enquanto marido, enquanto esposa. Porque é justamente nesse processo de reconhecimento que eu vou buscar essa sua melhoria. E aí deixando esse egoísmo de lado, esse egocentrismo de lado. Eu tenho que entender que o ser humano é um projeto que veio para dar certo. E eu vou voltar quantas vezes forem necessárias para esse planeta escola, para esse planeta hospital, para esse planeta onde a gente tem a oportunidade de reorganizarmos na matéria. Sejam com aquelas pessoas que nos são caras, mas que muitas vezes é difícil de conviver. Seja com aquele trabalho que eu já não tenho tanto amor. Mas eu percebo aí a minha dificuldade. Onde ela está, eu preciso melhorar. E aí esses dias eu conversando com um amigo, e ele muito temeroso de um projeto que estava desenvolvendo, ele chegou para mim e disse: Lucélia, mas está muito difícil, eu vou desistir. E aí naquele momento me veio uma coisa no coração para falar para ele. Dessa forma, amigo, se tá difícil, você tá no caminho certo. E realmente se concretizou de forma favorável, porque ele estava vislumbrando, o projeto dele deu certo. Porque nós entendemos que as dificuldades, elas aparecem muitas vezes para testar se aquilo que a gente realmente quer é aquilo que realmente a gente precisa, é aquilo que realmente a gente trabalha para desenvolver de uma forma correta. Então, a partir daquele momento que eu tenho a meta do ano novo, que eu coloco as formas de atingir aquela meta, eu tenho que procurar também me melhorar para atingir. Eu tenho que entender que é uma concessão divina esse tempo para me melhorar. Lá na questão 913, né, do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E aí ele responde: temo-lo dito, muitas vezes é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, o que a espiritualidade traz? Que muitas vezes o nosso egoísmo é um dos nossos maiores, uma das nossas maiores provações.
eu sair do meu ego, do meu egocentrismo ou do meu egoísmo e vislumbrar o outro. E isso a gente pode entender de todas as formas, materiais, sentimentais, espirituais. Porque o ser humano, enquanto encarnado, ele costuma muitas vezes olhar somente para si, para o próprio umbigo. Então é o outro que me machuca, não sou eu que machuco o outro. É o outro que me distrata, não sou eu que faço isso. E nós realmente podemos estar vivenciando um momento assim na nossa vida, mas precisamos entender se é realmente isso que acontece. Essa vontade de um novo ciclo, essa vontade de um ano novo, é essa percepção individual. Porque somente eu consigo entender ou consigo perceber o que realmente eu necessito, né? A partir do momento que eu tenho essa consciência, eu começo a diminuir esse meu egoísmo. Por isso que o Chico, ele fala o seguinte: não esperes que o ano seja novo, se permaneceres no velho egoísmo. Não esperemos que o ano seja novo, se nós não vamos querer mudar. Não vamos querer nos burilar, não vamos querer nos inquietar com esses nossos inúmeros defeitos. E muitas vezes essa inquietude é justamente buscando a renovação enquanto ser humano. Então, se eu sou extremamente melindrada, se tudo que o outro me fala, eu fico afetada, no sentido de sempre me vitimizar, é necessário que eu reflita por que aquilo me deixa numa situação tão difícil. E melhorar. A partir do momento que eu entendo que para eu ter um ano novo, realmente eu tenho que buscar mudar, eu já começo a sementinha no meu coração de que aquele ano realmente será novo. Porque o ano novo, ele não cabe a um homem velho, ele cabe a um homem novo. E esse homem novo não é a questão da idade, é a questão do renascimento espiritual, de renascer a esperança, de procurar renascer a sua consciência enquanto indivíduo, de colocar no coração a necessidade de buscar sempre o bem. E aí, quando se fala do homem novo e do ano novo, é essa oportunidade que a espiritualidade nos dá de nos modificarmos continuamente, diariamente. Então, se nessas festas de final de ano eu vou me encontrar com aquele meu familiar que eu não amo tanto, até o silêncio pode mostrar essa modificação do indivíduo. Até não revidar pode mostrar esse início dessa modificação. Até a gente tentar entender que aquela pessoa, ela pode estar vivendo uma dor que a gente não conhece. E aí eu digo para vocês, meus amigos, que realmente não é fácil. Mas inquieta. A partir do momento que me inquieta, eu posso descobrir que eu posso melhorar. E renascer enquanto homem e mulher nova em 2026. E aí o calendário ele vai mudar. Mas ele vai mudar também a minha consciência enquanto ser humano. Porque esse calendário, essa convenção humana, ele traz somente a oportunidade de você fazer de forma cronológica um período da tua vida. Então, cronologicamente, eu sei que próxima semana é o Natal, que daqui mais alguns dias o ano vai virar, mas calendário, pessoal, é convenção. Por isso que no mundo hoje a gente tem vários tipos de calendário. Os cristãos, né, nós que somos cristãos, vivenciamos o calendário cristão. Mas o mundo não é todo assim. A gente tem outros calendários que são adotados
E nem por isso, né, a pessoa ela vai, digamos assim, responsabilizar o calendário por uma mudança ou não. Porque essa responsabilidade ela é minha, ela é individual. Então eu posso ser de qualquer calendário, eu posso obedecer a qualquer calendário. Se eu quero me tornar um ser humano melhor, vai depender única e exclusivamente de mim. Não é de uma mudança no calendário no ano. Então, se é dia 31, passou para o dia 1º, eu vou ser uma pessoa melhor só porque mudou o calendário? Né? Então, esse chamado para o novo ciclo é esse chamado que você pode dar amanhã. Então, amanhã eu posso nascer de novo, renascer com o sol, justamente sendo uma pessoa que vai saber acolher mais, ouvir mais, julgar menos. E eu não vou precisar o 1º de janeiro para buscar essa cronologia. Porque é justamente isso que se quer. O que é que o Cristo traz? Ele traz a necessidade do homem novo. Então, esse homem novo é buscar essa vontade de mudança, né? E a vontade como motor de mudança. Por isso que lá na questão 909 ele traz: pode o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? E o que são essas más inclinações? Más inclinações, pessoal, muitas vezes é justamente isso que a gente estava falando. Aquela reiterada vontade que você tem de discutir com quem te ataca. De não silenciar no momento que você deveria silenciar. Ou de provocar uma animosidade em família simplesmente porque não aguenta naquele momento ficar calado. Então eu posso prometer que esse ano, se eu tenho um familiar que eu não consigo, digamos assim, ter um diálogo proveitoso, eu posso me calar. Por isso que nessa questão 909 ele coloca: pode o homem, por seus esforços, pelos nossos esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente ele responde. A resposta dos espíritos, sim, e frequentemente, com muito pouco esforço. Porque, na verdade, é a vontade que nos falta. O que nos falta é a vontade. Então, como é que eu venço minhas más inclinações? Como é que eu venço minhas más inclinações? Se eu estiver com vontade de vencê-las. E essa vontade, ela tem que estar de uma situação extremamente alinhada com a minha vontade de progresso, enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. Porque essas más inclinações, elas podem constantemente me chamar de volta. Eu posso constantemente receber aquele teste, aquela prova. Como foi o exemplo do familiar, do amigo, daquela pessoa com quem eu trabalho, que sempre consegue me tirar, né, do sério, que sempre consegue afetar aquele local que realmente me incomoda. Então, isso é minha má inclinação? Pode ser. Pode ser a minha, pode ser de alguém que esteja agora na nossa live. Mas o que a gente quer deixar aqui? Que é o responsável por vencer essa má inclinação somos nós. Somos nós mesmos. Porque é dado ao ser humano não só um tempo cronológico, mas é dado ferramentas para que ele consiga vencer as suas más inclinações. E que ferramentas são essas? Eu consegui vencer o meu egoísmo, eu consegui vencer o meu ego, eu consegui vencer, superar o meu egocentrismo. E entender que não é tudo sobre mim. Não é tudo sobre mim. Pode ser sobre o outro. Então essas más inclinações, elas vêm justamente para tentar fazer a gente entender que a nossa vontade, ela tem que ser superior. Então é a vontade que vai trazer essa vitória às más inclinações. Ou seja, quão poucos de vós fazem esforços, coloca a espiritualidade. Fazemos realmente esse esforço?
somos realmente, estamos realmente pretendendo vencer essas más inclinações? E aí quando chega naquele momento que eu acabei de falar para vocês, de você colocar todas as metas no papelzinho, na agenda, né, no celular, eu tenho que colocar lá, vencer minhas más inclinações. E aí você pode fazer uma reflexão nesse minuto, de forma interna, visualizando a sua má inclinação. Qual é a minha má inclinação? Qual é o vício que eu tenho? E aí quando a gente fala de vício, não é só um vício no álcool, no cigarro ou alguma coisa do tipo, drogas lícitas ou ilícitas. É um vício também no pensamento negativo. É um vício também em estar sendo pessimista. Né? Tem aquelas pessoas que sempre arranjam um problema para a solução que a gente dá. Né? Você chega contando alguma coisa e a pessoa já lhe dá um problema. E aí a gente precisa entender que isso é uma má inclinação. Será que eu sou essa pessoa que dá a solução ou eu sou a pessoa que dá o problema? Ah, mulher, mas não vai dar certo não, por isso, por isso. Mas a gente pode fazer assim, mas também não vai dar certo não, por isso e por isso. É uma má inclinação. E o nosso cérebro, pessoal, ele é treinado. A gente pode treinar o nosso cérebro. É a questão da neuroplasticidade. Se eu começo a treinar meu cérebro para sempre pensar de forma negativa, na hora que uma pessoa chegar com uma solução para você, imediatamente você arranja um problema. É impressionante isso. Tem gente que a gente convive que é desse jeito. Não sei se acontece com algum de vocês que estão agora assistindo. Ou quem vai assistir depois. Mas tem gente que é assim. E aí, o que a gente percebe? Que a gente pode vencer essa má inclinação. Por quê? E não é aquela brincadeira do jogo do contente, né? Daqueles livros que a gente lia na adolescência. Mas é você entender que sempre você pode tirar algo bom daquela situação. Você tem que ver por uma ótica positiva, porque a vida ela vai se tornar um pouco mais leve. E isso também é baseado na fé. Se eu tenho fé, eu sei que vai dar certo. Eu posso não conhecer a solução naquele exato momento, mas eu sei que vai dar certo. Então, quando a gente pensa dessa forma, essa vontade do novo ciclo, essa vontade de nascer de novo no ano novo, essa vontade do homem novo, ela realmente acontece. Porque, embora eu não conheça aquela solução, eu sei que está na mão de Deus, que o Cristo está providenciando. Então, aquela minha situação de questionar, de se entristecer, de se desesperar, vai tornar a resolução mais complexa, né? Então é uma má inclinação, a má inclinação não é só os vícios materiais, mas também os vícios mentais, e vivemos num período de muito adoecimento mental. E esse adoecimento mental, muitas vezes, são essas más inclinações, que ficam constantemente nos voltando para uma situação de questionar o nosso próprio potencial, o nosso próprio potencial de melhorar, de renascer, de reviver, de conquistar, de acreditar. Então, essa má inclinação, ela chega para nos testar. Por isso que lá na resposta dos Espíritos, ele coloca: é a falta de vontade, ou é a vontade que lhes falta, certo? Por isso que ele coloca: quão poucos de vós fazem esforços? Estamos realmente fazendo o devido esforço para vencer essas más inclinações? E aproveitemos os dias e as horas para trabalhar no bem, porque a partir do momento que eu tenho os dias e as horas que me são proporcionadas, né, por a vida terrena, eu tenho que aproveitar para estar trabalhando no bem, porque é isso que vai alinhar a oportunidade de vencer as más inclinações.
E aí vem uma questão que eu também separei, que é a 642, quando ele coloca: para agradar a Deus e assegurar a sua felicidade futura, basta que o homem não faça o mal? E aí os espíritos respondem: não, cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que deixou de fazer. Então, nós somos responsáveis também pelo bem que deixamos de fazer. E muitas vezes o bem que a gente deixa de fazer é vencer as nossas más inclinações. É constantemente se tornar aquela pessoa desagradável, que só leva o problema, que não acredita na solução. É muitas vezes não entender que o outro quer ser acolhido. É muitas vezes não perseverar naquela atitude de acreditar que vai dar certo. Então, quando a gente fala que para agradar a Deus e assegurar a felicidade futura, o homem deve fazer o bem, né, é porque é através da prática do bem que essas nossas forças, elas são revigoradas. Por isso que quando a gente fala, e aí em outras oportunidades a gente já falou dessa passagem do próprio Chico, né, que quando a gente está enxugando a lágrima do outro, a gente não tem tempo de chorar, é nesse ponto que ele está baseado. Por quê? Quando eu estou fazendo o bem, eu estou juntando, né, tesouros na terra. Ou seja, eu estou conseguindo uma poupança para que eu consiga vencer minhas más inclinações. E o ano novo que se aproxima, ele tem esse sentido de trazer esse renascimento individual. E aí o Chico, ele coloca: o aproveitamento das horas é individual. O aproveitamento das horas é individual, minha gente. Quanta sabedoria tem nessa frase. Quando ele coloca o aproveitamento das horas é individual, ele está trazendo que mensagem? Que cada um faz das suas horas que bem entende. Mas a responsabilidade é nossa. Por isso que esse bem que se faz, essa vontade do nascer de novo, essa vontade do novo ciclo, é baseado em vencermos a cada dia. E esse vencer a cada dia é vencer o nosso egoísmo, é vencer o nosso ego, é vencer as nossas más inclinações. É vencer muitas vezes aquela vontade de revidar, de gritar, blasfemar. E para muitas pessoas essa luta, ela é muito grande. Porque é uma má inclinação, como a gente já falou. Então, é justamente o aproveitamento das horas individuais que são necessárias para nos melhorarmos. E lá nas minhas metas do ano novo, eu tenho que verificar se eu deixei um espaço para o meu aperfeiçoamento individual enquanto espírito imperfeito. O meu aperfeiçoamento individual enquanto espírito imperfeito. Como é que eu posso me melhorar para 2026? E eu não preciso que chegue 2026 para eu começar a me melhorar. Eu posso começar a me melhorar hoje. Onde eu estou precisando dessa melhora? Eu sei, eu conheço. Eu realmente entendo onde é que eu tenho que ter essa melhora. Então isso se chama conexão espírito e indivíduo. Porque é aquela história, eu tenho que me conhecer para entender onde eu preciso dessa melhora. E ainda o Chico, ele traz: meus irmãos, o ano novo é o terreno que Deus nos entrega hoje, limpo e vasto. Então, o ano novo
é o terreno que Deus nos entrega hoje, limpo e vasto. O que é um terreno limpo e vasto? Onde eu posso plantar as sementes. E o ser humano, nós somos criados com esse sentido cronológico. Nós vivemos um calendário. Então a gente tem as datas mais importantes, os dias de semana, os finais de semana, os dias de descanso, as férias. Então, nessa cronologia que nos é apresentada, é justamente esse terreno limpo, onde a gente vai poder plantar todas essas sementes. E essas sementes, elas vão estar voltadas justamente para a nossa melhoria individual. Não desperdiçamos tempo sem fazer o bem. Não desperdicemos tempo sem fazer o bem. Precisamos, dia após dia, reiterar esse compromisso conosco e com Cristo. Desse terreno limpo, a gente poder plantar aquela semente do amor, aquela semente da compaixão, aquela semente da doação, aquela semente do acolhimento. Porque é justamente essa compreensão de que o ano novo, ele só faz o real sentido quando a gente se modifica de maneira interna. E essa modificação interna é entender que a cada um de nós cabe o nosso próprio melhoramento. Eu não posso estar transferindo para o outro essa responsabilidade. Por isso que no início a gente falou, para o ano ser novo, o homem não pode ser velho. Para o ano ser novo, o homem, ele tem que renascer. O ser humano, ele tem que entender que ele precisa se renovar, mas renovar os sentimentos. Renovar o que ele cultiva no coração. Renovar o que ele vai plantar naquele terreno. Porque é a partir dessa renovação que esse ano será novo. E aí, quando a gente sai de casa, né, diariamente, a gente tem que colocar, seja de manhã cedo, né, quem já acorda cedo para ir trabalhar, colocar como meta essa renovação. Como eu disse para vocês, não precisa chegar ao 2026 para eu melhorar. Mas eu preciso hoje me entender. Entender onde eu preciso melhorar. E aqui a gente sabe que todos nós somos humanos, imperfeitos e erramos diariamente. Então, quando a gente coloca todos esses ensinamentos, é buscando principalmente a nossa melhoria. É entendendo que a gente cultiva muitas vezes essa planta que já não tem mais vida. Né? A falta de amor próprio, o egoísmo, o melindre. Cultivamos. Então é necessário que a gente faça uma limpa nesse terreno agora, final de ano, para receber o ano novo. Mas principalmente para chegar cronologicamente também um homem ou uma mulher nova. Porque esse terreno, ele precisa ser arado, plantado com essas sementes. E não é só a semente da positividade, é a semente da fé, é a semente do amor próprio, é a semente da compreensão, é a semente do perdão. Né? E aí, lá no nosso 1º de janeiro de 2026, ele pode sim ser um marco. Que marco é esse? De uma alma, de um espírito, de um indivíduo, de um ser humano que decidiu finalmente caminhar em direção ao novo. Deixar essas roupas velhas, esses costumes velhos, né? Deixar tudo que anteriormente era algo que nos fazia voltar
para o melindre, para a reclamação, para a falta de amor e vestir essa roupa desse ano novo. Essa roupa onde eu vou buscar entender como é que eu posso dar minha contribuição para ser alguém melhor e trabalhar no bem, porque eu vencer minhas más inclinações é uma busca constante de aperfeiçoamento individual e espiritual. E aí, quando eu chegar justamente no período de, digamos assim, fazer toda essa retrospectiva, eu entender que eu consegui realmente um ano novo, que eu consegui um ciclo novo, que aquela vontade de novidade não foi só algo cronológico, mas foi algo interno. Então, o Chico, ele traz isso justamente para nos ajudar a compreender que no ano novo é preciso a gente ser um homem e uma mulher nova. Então, Deus, quando ele coloca essa oportunidade da gente melhorar aqui no próprio, né, na própria terra, é justamente porque ele sabe que a gente tem individualmente essa condição, essa possibilidade. Ele nos dá essas ferramentas. Então a gente só consegue administrar algo se a gente tiver as próprias ferramentas. Mas eu digo para vocês, meus amigos, que uma das ferramentas é entender todo esse processo. Então, a nossa mensagem hoje é justamente que nesse ano que se aproxima, nessas festas que se aproximam, próxima semana, o aniversário do Cristo, logo mais vem a mudança cronológica para 2026, a gente possa chegar lá com uma alma revigorada, que a gente possa chegar com algo de melhor para ofertar aos nossos irmãos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, né? Porque é esse renascimento que o Cristo busca, é esse ano novo que a gente quer enquanto cristãos, tá certo? E aí nós, nesse momento, já vamos nos dirigindo para o final da nossa conversa. E aí eu quero chamar a atenção para vocês também, só de mais um ponto, que para mim também é essencial, que é nesses momentos, né, onde o amor do Cristo, ele se faz de uma forma vibracional, mais, digamos assim, perceptível em todo o planeta, que a gente possa enxergar também aquele irmão que não tem, que falta o alimento, que falta o básico. Então, se a gente puder ajudar, que a gente ajude, que a gente pratique o bem, inclusive as doações materiais para esses irmãos, porque uma família, e a gente tem muitas famílias no mundo que passam esse período de uma maneira muito empobrecida, não só na questão financeira, mas também na questão amorosa. Então, muitas vezes aquele abraço, muitas vezes aquele carinho, muitas vezes aquele aconselhamento, ele também serve como uma doação. E por onde a gente passar, a gente leve essa luz que o Cristo coloca no nosso coração, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Cristo também está em nós. E que quem não puder ajudar um irmão de forma material, ajude de uma forma sentimental, emocional, acolhendo, ouvindo, não julgando, não revidando, tentando entender as asperezas que ele vivencia. Porque todos nós vivemos asperezas diariamente. Muitos de nós não têm um dia, talvez todos, né? Vivenciamos dias que não são 100% bons. Então temos que ter a misericórdia de entender esse irmão que é grosseiro, que muitas vezes é aquele que traz o problema, porque dessa forma fazemos também o bem a nós próprios, muito mais a nós.
Então, para, né, esse momento final, a gente quer deixar principalmente essa mensagem, né? Nosso centro espírita, ele vai entrar em recesso, entrou em recesso nas suas atividades presenciais. Voltamos dia 7 de janeiro nas atividades presenciais. Logo depois a gente vai deixar o link para o passe virtual. Mas a gente pode exercer o bem, a gente pode continuar exercendo o amor do Cristo diariamente com quem nos cerca. E é importante a gente entender que a gente não necessariamente, né, não precisa ser bom só com quem é bom com a gente. Mesmo que a gente não vá revidar, mas que a gente perdoe, que a gente entenda as asperezas porque cada um de nós pode estar passando, tá certo? Então, nesse momento, eu convido a todos vocês, quem se sentir à vontade, para estar fechando os olhos, para fazer nossa prece final. E logo depois, vocês podem acessar o passe virtual. Então, Mestre amado, te agradecemos por esse momento, onde podemos falar em teu nome e levar a todos que estão assistindo e que vão assistir as tuas lições benditas. Te rogamos que tua graça adentre cada uma dessas famílias, cada lar, abençoando os alimentos, abençoando todos os seus membros, que a luz divina desça sobre cada um de nós, adentre os nossos corações, para que possamos enxergar com os olhos da alma, do Espírito, a tua graça, porque ela nos preenche completamente. Te rogamos, Mestre amado, por aqueles irmãos que passam por necessidades físicas e materiais e espirituais, para que eles consigam alcançar a paz, o alimento diário, chegue a cada um deles, e que nessa noite nós possamos, diante de vossa misericórdia, ter uma noite de sono tranquila e reparadora, assim como cada um de nossa família possa ter saúde, paz, estar sempre presente diante da vossa graça e misericórdia. Te rogamos, Mestre amado, dias de paz, saúde. Te agradecemos e pedimos, permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, muito obrigada a todos que estiveram conosco. E fiquem com Deus, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e podem estar acompanhando o passe virtual. Boa noite.